Harry trabalha como motorista de aplicativo e passa os dias tentando ganhar dinheiro enquanto lida com passageiros de todos os tipos. Durante um turno comum, ele recebe um pedido incomum de uma adolescente chamada Lisa e precisa ir para uma cidade distante. Inicialmente, Harry hesita em aceitar a corrida por causa da distância e das regras da empresa, mas acaba concordando em ajudá-las. Durante a longa viagem, os dois começam a conversar e criam certa proximidade. Lisa conta que cresceu apenas com a mãe e nunca conheceu o pai. Harry, por sua vez, fala sobre a morte da esposa e sobre a relação distante que mantém com o próprio filho. À medida que seguem viagem, Harry percebe que há algo estranho na situação da garota e passa a se preocupar com seu bem-estar. Depois de deixá-la no destino, ele decide investigar um pouco mais sobre sua história e descobre informações surpreendentes. A partir desse momento, antigos segredos vêm à tona. Lisa confronta Harry sobre o passado, acusando-o de ter abandonado sua mãe anos atrás. No entanto, Harry afirma que a história não aconteceu da forma como ela acreditava. Ele revela que também sofreu com a separação e que nunca teve a intenção de abandonar a família. O encontro entre os dois se transforma em uma conversa emocionante sobre perdas, arrependimentos e verdades escondidas durante muitos anos, mostrando como o passado pode deixar marcas profundas na vida das pessoas. Após descobrir a verdade sobre a garota, Harry finalmente tem a chance de conversar abertamente com Lisa. Ela carrega anos de mágoa por ter crescido acreditando que o pai a abandonou quando sua mãe ficou doente. Revoltada, ela o acusa de ter destruído sua família e de nunca ter se importado com elas. Harry admite que cometeu erros no passado e que teve medo ao descobrir a doença da mulher que amava, mas afirma que jamais quis abandonar a filha. Segundo ele, foi a própria mãe de Lisa que decidiu se afastar, levando a menina para longe e impedindo qualquer contato entre os dois. Para provar que nunca desistiu da filha, Harry mostra dezenas de cartas escritas ao longo dos anos, nas quais expressava arrependimento, saudade e o desejo de conhecê-la. Lisa percebe que a história que ouviu durante toda a vida talvez não fosse completa e começa a enxergar o pai de outra maneira. Mesmo assim, ela deixa claro que não consegue criar um vínculo de uma hora para outra. Harry entende seus sentimentos e pede apenas uma oportunidade para fazer parte de sua vida daqui para frente. No dia seguinte, os dois se reencontram em um restaurante. O clima já é menos tenso e eles conseguem conversar com mais tranquilidade. Lisa devolve alguns pertences que havia levado e admite ter lido as cartas. Aos poucos, a relação entre pai e filha começa a dar seus primeiros passos. Harry e Lisa continuam a conversa durante a viagem, enquanto o clima entre eles fica cada vez mais tenso e confuso. Lisa começa a questionar a vida de Harry e o fato de ele morar dentro do próprio carro, o que ele tenta minimizar, dizendo que nada é tão simples quanto parece. A conversa muda de rumo quando Lisa revela seu plano de sair da cidade e pede ajuda a Harry para conseguir dinheiro. Ela fala em roubar um banco para juntar o valor necessário para recomeçar a vida em outro lugar. Harry fica surpreso e tenta convencê-la a desistir da ideia, dizendo que aquilo é perigoso e que existem outras formas de resolver seus problemas. Lisa, no entanto, insiste, afirmando que já pensou em tudo e que só precisa de uma chance para mudar de vida. Mesmo relutante, Harry acaba sendo envolvido na ideia e começa a ajudá-la a planejar tudo, mas tenta impor limites, dizendo que não quer violência e que ninguém deve se machucar. Durante o tempo juntos, eles também compartilham momentos de conversa mais pessoal, revelando lembranças do passado e feridas emocionais. Aos poucos, a relação entre os dois se mistura entre desconfiança, parceria e necessidade de apoio. Enquanto o plano avança, dúvidas começam a crescer em ambos, especialmente em Harry, que percebe que está entrando em algo muito mais perigoso do que imaginava. Harry finalmente revela a Lisa um segredo importante do passado. Ele conta que, antes do nascimento dela, ele e a mãe de Lisa passaram por dificuldades no relacionamento. Harry admite que, em um momento de raiva e confusão, tomou decisões erradas e acabou cometendo um roubo. Harry tenta manter o controle da situação e acalmar Lisa, que começa a entrar em pânico durante os acontecimentos. No meio da ação, a tensão aumenta ainda mais quando eles percebem que estão sendo observados e que qualquer erro pode colocar tudo a perder. E o plano, que parecia simples no começo, começa a mostrar suas consequências reais, deixando os dois em um caminho cada vez mais perigoso. Lisa e Harry finalmente chegam ao ponto de maior tensão da história. Durante a viagem, eles são parados por uma policial, que desconfia da situação. Harry improvisa uma explicação para evitar problemas,
e Lisa entra no papel para ajudar, fingindo ser sua sobrinha. A abordagem acaba sendo resolvida sem maiores consequências, e os dois conseguem seguir viagem. Mesmo assim, a situação reforça o risco em que estão envolvidos e aumenta a pressão entre eles. Pouco depois, eles recebem informações de que o suposto assalto ao banco foi descoberto, gerando alerta policial na região. Isso faz com que ambos fiquem ainda mais preocupados com o que pode acontecer em seguida. Em meio à tensão, Harry tenta aliviar o clima e propõe uma pequena comemoração pelo aniversário de Lisa, levando-a para um momento simples de descontração. Pela primeira vez em muito tempo, ela consegue relaxar um pouco. Mais tarde, Harry revela a Lisa a verdade completa. Ele admite que nunca foi um criminoso e que tudo o que aconteceu durante o plano foi encenação. O suposto assalto nunca foi real. Ele explica que tudo fazia parte de uma forma de ajudá-la a entender a vida, tomar cuidado com escolhas perigosas e, ao mesmo tempo, aproximá-la dele sem colocar ninguém em risco. Harry também revela que o dinheiro envolvido sempre foi dele, economizado ao longo dos anos. Ele admite que mentiu sobre seu passado como ladrão apenas para entrar no mundo que ela havia criado naquele momento, mas que nunca teve intenção de prejudicá-la ou cometer um crime real. O encontro termina com um tom mais leve e emocional, onde os dois finalmente conseguem enxergar a verdade um sobre o outro e começam a reconstruir o vínculo entre pai e filha. Eu só espero que tu não pense que isso tudo foi por interesse ou por dinheiro. Eu não queria ficar pegando nada de ninguém que já tá na luta. Se eu gastei algo, foi por minha conta. Não foi pra ganhar nada, foi porque eu quis mesmo. Naquela noite de despedida, tu tinha razão. A gente não tinha história nenhuma. Mas agora tem. Começou lá em Montauk, meio sem querer, meio no fim de tudo. E, de um jeito estranho, talvez fim também seja começo, né? E se tu olhar bem, isso aqui foi exatamente o ponto de partida da nossa história.